Senhor Deus, Tu és santo, 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 o Todo-Poderoso, e nós estamos em Tua presença agora. Tu estás aqui conosco, por meio do Teu Espírito, Tu estás presente. Obrigado por isto, porque queremos considerar Tuas palavras, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Por favor, dá-nos a capacidade de entender as Tuas palavras. E não só em nossas cabeças, mas Deus, queremos receber esta palavra em nosso coração e queremos que esta mensagem vai transformar a nossa vida por meio do Teu poder, como Tu vais aplicar essas lições para nós hoje. Então, Deus, por favor, faça isto em tal maneira que vai exaltar Jesus Cristo em nosso meio agora e em nós também. É onde vamos ir nesses próximos dias também. Ajuda-nos a brilhar com a verdade, como nós proclamamos o Evangelho aos outros também. Mas nós precisamos desse tempo, Deus. Precisamos fazer uma pausa e precisamos concentrar e para ouvir o que Tu queres falar. Então, Deus, Teus servos estão ouvindo. Fala, por favor. Amém. Amém. Na última vez, começamos uma série chamada Panorama da Bíblia. E vamos considerar um sermão em cada livro da Bíblia. E quantos livros da Bíblia são? 66. E eu vou pregar uma vez por mês. Então, eu vou pregar essa série por 66 meses. 5 anos, talvez. Até 2030. Por aí. Vamos ver. Coisas podem mudar. Mas, pelo menos, já comecei no livro de Gênesis, última vez. Esta vez vamos considerar Êxodo. E nessa série, eu vou dar um resumo do livro para a primeira metade da mensagem. E a segunda parte, vamos entrar e procurar para o Evangelho e para ver o que esse livro está ensinando-nos sobre a glória e excelência de Jesus Cristo. Então, isto é nosso propósito nessa série. Porque toda a Bíblia, o tema de toda a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz, começa a revelação de Jesus Cristo. Então, com certeza, isto é o tema de todo o livro do Apocalipse, mas também é o tema de toda a Bíblia. A razão por que temos a Bíblia é para o Pai exaltar e glorificar seu Filho por meio da revelação da Palavra de Deus. E o Espírito é Ele quem nos assembleia aqui, porque o propósito dele é glorificar, exaltar o Filho de Deus. Isto é o primeiro objetivo de Deus, e nós estamos aqui. Em segundo lugar, Ele quer edificar nossas almas. Mas é importante que nós entendamos esta ordem. No primeiro lugar, o desejo de Deus é se glorificar. O Pai quer glorificar o Filho por meio do poder do Espírito Santo. Por isto estamos aqui. E, em segundo lugar, Ele quer edificar-nos e ensina-nos como podemos e devemos louvar Ele. Em segundo lugar. E se nós não entendemos isto bem, se nós só vem com a pergunta, o que é para mim? O que é para mim? No primeiro lugar, talvez tu vais ser desapontado. Porque o que vai fazer se não gostas de músicas? O que tu vais fazer se tu pensas que talvez a mensagem é um pouco longa? Ou se tu pensa que
ele não está tocando, abordando nos assuntos que eu quero ouvir. Ou, o que vai fazer se tu não gostas do pregador? Talvez vocês vão pensar, acho que não vou ver na próxima semana. Ou, talvez eu não vou ver mais. Eu vou procurar por uma outra igreja, uma outra experiência. Mas temos que chegar aqui para um tempo assim, principalmente para ter um encontro com Deus, por meio da pregação da palavra dele, para ouvir o que ele quer dizer e ver a glória de Jesus revelado por meio de qual a passagem em qual vamos usar, em qual vamos concentrar. Isto é a atitude certa que devemos ter. Na última vez, já eu ensinei que o Espírito Santo é o autor com A maiúscula de todas as Escrituras. Ele é o autor de todas as Escrituras, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Mas o Espírito Santo utilizou, chamou e usou mais ou menos 40 autores humanos com A minúscula. Okay? Então tem um autor com A maiúscula e 40 autores com A minúscula, mais ou menos. Então cada passagem tem 2 autores, Espírito Santo e o que ele inspirou por meio de um profeta ou por meio de um apóstolo. Moisés, ele é o autor com A minúscula dos primeiros 5 livros. E esses livros são chamados Pentateuco. O Pentateuco é uma palavra significante e é derivado do grego. Penta significa 5 e teuco significa livros. Então, os primeiros 5 livros são chamados o Pentateuco. Tem outro nome também. Em hebraico, são chamados a Torá. E Torá significa lei, ou instrução. E a Bíblia, Deus deu as Escrituras a nós, utilizando vários gêneros. E gêneros, tipos de livros diferentes. E na Bíblia temos lei, temos história, sabedoria, poesia, narração, epístola, que significa cartas, apocalíptico e profética. Às vezes, alguns livros utilizam o misto dos gêneros, mas isto é muito importante saber em qual gênero Deus está revelando esta revelação. Isto vai ajudar-nos a não mal aplicar, mal entender tal passagem. E nos primeiros 5 livros, a maioria daqueles 5 livros são lei. E também a história. Já consideramos Gênesis, última vez. E Gênesis é um livro dos começos, das origens. E abrange 2.500 anos. É muito tempo. Um terço de todo o tempo. Desde a criação até agora. E naquele livro consideramos a criação de tudo, a caída da humanidade no pecado, a escolha de Deus em levantar os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. E são muito importantes que nós entendamos porque Deus está fazendo isto. E tudo isto vai ser mais claro durante essa grande série. E de Jacó vieram 12 filhos. E daqueles 12 filhos, 12 tribos. E juntos aqueles 12 tribos formaram uma nação chamada Israel. Israel. E última vez lembramos e consideramos em breve como essa pequena nação, quando só tinha 70 pessoas por ali, eles
entraram ao Egito, outro país, por causa de uma fome. E naquele outro país, o Egito, já um filho de Jacó foi lá. Qual é o nome dele? José. José. E ele era o primeiro-ministro. Homem com muito poder e sabedoria. E ele organizou a comida, que foi pouco na terra, e ele dividiu isto e vendeu para o povo. E durante aquele tempo, os irmãos dele, com as famílias deles, entraram ao Egito. Ao fim de Gênesis, temos essas palavras de José que eu li a última vez, no capítulo 50, versículo 24, em Gênesis, quase as últimas palavras daquele livro. Diz: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas o que é interessante é que quando José deu aquela profecia, foi antes de qualquer problema chegar ao povo de Israel. Naquela época, desfrutava-se de paz no Egito. Está estranho. Eles não precisam um auxiliador. Não precisam de ajuda. Tudo é bom no Egito. Eles têm tudo o que precisavam. Mas agora, vamos prosseguir para o próximo livro, Êxodo, que se chama Êxodo, onde a narrativa continua. Alguém sabe qual a significância da palavra Êxodo? Sim, exatamente. Saída. Basicamente, saída. Referindo-se à saída da nação de Israel do Egito, sob a liderança de Moisés. E então, o primeiro capítulo de Êxodo, lá aprendemos o seguinte. E tu precisa tuas Bíblias, também algumas palavras vão chegar lá na tela. Em Êxodo, capítulo 1, versículos 6 até 14. Isto é a palavra do Senhor. Ora, morreram José, todos os seus irmãos, toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis. Proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso da guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Pausa. Interessante. Ele tinha medo que eles vão fugir do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. No texto,
observamos como o povo de Israel se tornou escravo. Para próximo 144 anos. Já passaram muito tempo na terra, no Egito, mas agora como escravos. Já sofreram de outra maneira, mas como escravos. Mais 144 anos. Nos capítulos 2 até 4, em Êxodo, Deus levantou um libertador para salvar Israel. Qual é o nome dele? Moisés. Um homem de Deus, um grande herói da fé. Nos capítulos 5 até 12, Deus libertou Israel do Egito por meio de uma manifestação de 10 sinais miraculosos. Nos capítulos 13 até 15, o povo atravessou o mar Vermelho de uma maneira fantástica. Deus abriu as águas e eles passaram por terreno seco. E no capítulo 15 eles celebraram o fato, pois nenhum israelita morreu nas águas. Todos chegaram sãos e salvos no outro lado, no deserto. Entretanto, todos os do exército de Faraó que os perseguiram se afogaram. Todos. 100% dos israelitas sobreviveram e 100% dos egípcios se afogaram. Quando Deus faz as águas voltarem sobre eles. Na segunda parte do capítulo 15 até 18, rapidamente eles encontraram dificuldades. A falta de água potável, a insuficiência de carne e problemas com o governo do povo. Mesmo assim, Deus providenciou tudo aquilo de que eles precisavam. Deus providenciou. Nos capítulos 19 até 20, temos a provisão de Deus mais profunda e necessária, a lei. Foi a lei que Deus o deu. E também foi uma aliança especialíssima que Deus o deu. E a segunda metade de Êxodo, capítulos 21 até 40, lá ele nos dá mais detalhes sobre as leis, a aliança, as festas religiosas e os utensílios para o louvor. Tudo que foi necessário para o funcionamento do sacerdócio. Tudo lá é detalhado com mais detalhes. Por 20 capítulos. Os sacerdotes foram organizados por Deus para representar o povo diante dele. Isso foi importante. Vou explicar mais sobre isto um pouco depois. Mas a organização de tudo isto só demorou 6 meses. Desde eles saíram do Egito até tudo foi operacional, foi 1 ano, tudo foi certo, tudo foi pronto, mais ou menos entre 1 ano. E o livro Êxodo terminou com essas palavras. Êxodo capítulo 40, versículos 34 até 38. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas, se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Já percebeu que Deus providenciou tudo aquilo de que o povo precisava, de dia
e de noite. Deus providenciou tudo. Até antes que eles próprios chegassem a perceber a sua necessidade. Deus já tinha providenciado. E tudo isto de tal maneira que lhes ensinasse a sua maior necessidade, que era Deus mesmo. E como Ele deveria ser louvado. No livro de Êxodo, observamos como Deus criou um povo para o seu louvor. Isto é o que está acontecendo naquele livro. De novo, eu vou repetir. No livro de Êxodo, observamos como Deus criou um povo para o seu louvor. Como Jesus expôs, verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eles são os que Deus procura. Você é um adorador verdadeiro. Quem quer adorar nosso Deus, isto é em seu coração. Tu queres louvar o Espírito segundo a verdade. Tu queres se aproximar de Deus por meio do Filho dele, Jesus Cristo. Tu já percebeu tua necessidade para conhecer Jesus. Ontem conversei com uma muçulmana e ela concorda que existe um Deus só. Ela concorda. Ela concorda que esse Deus é digno de louvor. Mas ela nega que Jesus Cristo é Filho de Deus. Mas Jesus disse, ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Só por meio de Jesus podemos ser unidos com Deus e conhecer Deus, o Pai. Então, lembre-se de que o povo de Israel sofreu escravidão no Egito por 144 anos, desde que José faleceu. E durante aqueles anos, a situação do povo continuou a piorar, até que o rei do Egito mandou que todos os meninos fossem executados no momento em que nascessem. Que crueldade! Pegar um bebê que acabou de nascer e matar ele. Isso aconteceu. Isso foi feito para reduzir o crescimento do povo de Israel. E foi naquele contexto, nesse contexto, que Moisés nasceu. E ele foi adotado para filho de Faraó. E passou 40 anos na casa dela, vivendo uma vida privilegiada, enquanto seu próprio povo estava sofrendo no mesmo lugar, no mesmo país. Até um dia, Moisés viu um israelita sendo maltratado por um egípcio e Moisés o matou. Logo depois, com medo de que alguém ia descobrir que foi ele que fez isso, Moisés escapou do Egito e foi para viver no deserto. Sabe quantos anos ele passou no deserto? 40 anos. Ele passou 40 anos no palácio, como um príncipe do Egito. E próximo 40 anos, um pastor das ovelhas no deserto, com uma vida muito humilde. Entretanto, em Êxodo, capítulo 2, nos versículos 23 a 25, lemos: morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão.
E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. E a situação deles, como escravos, foi terrível. Eles estavam sofrendo. E eles não puderam libertar-se. Percebendo isso, clamaram ao Senhor Deus. Não, isto é uma história real. Mas também nos dá uma excelente ilustração da condição humana de alguém perdido, vivendo em pecado, sem esperança, sem Deus nesse mundo, incapaz de se salvar. Podemos fazer uma comparação. Pois Jesus diz, em João 8,34, digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E ele falou isso aos judeus que pensavam que criam nele. Mas estavam enganados. Pois ainda eram escravos dos seus pecados. Como confirmado para sua resistência em aceitar o que Jesus estava dizendo. E recusavam-se a confiar nele como seu Senhor e Salvador. Então Jesus continuou e assentou: seu Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O Senhor Jesus já o libertou. Já confessou seus pecados diante de Deus e crê que Jesus morreu na cruz em seu lugar. É super importante que tu entendas isto e acredite nisto e confie nisto também. Nossa confiança vem no fato que Jesus já fez tudo para me salvar. Já morreu na cruz, já pagou por meus pecados, já tirou meus pecados, a ofensa entre eu e Deus. E porque isto já foi tirado de mim, agora eu posso ter paz com Deus. Por meio da fé em Jesus, confiando nele. Eu posso morrer hoje. E minha alma vai subir e estar com Deus. Por causa de Jesus. Por causa da obra bem feita dele. Lá em Êxodo 2, 24, ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Isso é muito especial. Deus ouviu. Deus viu também. Até hoje, Deus ouve. Ele vai ouvir seu lamento. E cada palavra é bem forte. Acho que só aparece mais uma vez em toda a Bíblia. Ou talvez duas, mas uma ou duas vezes só mais. Essa palavra não é comum em hebraico, mas está referendo para uma agonia da alma. Ok? E Deus ouve. Deus vê. Ele entende sua situação. Ele entende o caminho em qual tu estás passeando. Então, quando tu vais clamar a Ele para socorro, Ele vai ajudar. Ele vai dar-te a graça que precisa. A graça a ser salvo e a graça para perseverar até tu vais chegar na glória. Então, a libertação deles dependeria de Deus cumprir a aliança, a promessa que Ele fez aos patriarcas, que envolvia criar um povo para o seu louvor.
A ideia do povo de Israel entrar no Egito foi para Deus salvar aquele povo do Egito. Por isto, eles entrou para Deus liberar. Porque Deus queria se glorificar por meio da salvação daquele povo de maneira material, para demonstrar, ilustrar como Ele salva nós da escravidão, dos nossos pecados, pelo Espírito. Então, de novo, Êxodo é história, é a história verdadeira que aconteceu para ilustrar nossa incapacidade para nos libertar quando éramos escravos ao nosso pecado, servindo ao diabo, pensando que estamos nos servindo. Naquela situação, Deus entra e nos salva por meio do ministério de Jesus Cristo, aplicado pelo Espírito Santo, para a glória dele. Por isto, ele deu a aliança com condições, e por isto Deus cumpriu a nova aliança sem condições que nós precisamos fazer. Então, Deus chama Moisés, um tipo de Cristo, para voltar ao Egito e libertar os israelitas. Naturalmente, Moisés foi hesitante. Né? Olha, capítulo 3, versículos 11 e 12. 11 e 12. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Essa pergunta não é uma boa pergunta, porque não importa quem era Moisés. O que importa é quem é Deus. Então Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Eu quero chamar a sua atenção para uma verdade que é repetida várias vezes nos próximos capítulos, com palavras um pouco diferentes às vezes. Veja se consegue identificá-la. Capítulo 4, versículo 22 e 23. Deus diz: diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho. E eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Temos mais um exemplo. Capítulo 5, versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu filho, meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Já pode identificar essa verdade? Que Deus queria criar um povo para o seu louvor. Vamos para Êxodo, capítulo 19, versículo 1 até 6. Êxodo 19, começando no versículo 1. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. E Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês verão o que fiz ao Egito
e como os transportei sobre asas de águas e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E isto cumpriu o que Deus disse a Moisés quando ele o chamou, em capítulo 3, 12. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Em seguida, Deus deu os 10 mandamentos a Moisés para ensinar o povo de Israel e a maioria do resto do livro, outras leis e instruções sobre como eles deveriam louvar Ele. Mas a aliança, o compromisso, a promessa dependeria do comportamento deles. Como eu disse, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Contudo, foi um problema grave. Eles não eram perfeitos. Ninguém é perfeito. Eles não poderem cumprir a lei em cada parte. Foi impossível. Você acha que Deus não sabia disso? Sabia. E por isso, Deus deu muitas instruções a respeito de todos os sacrifícios dos animais, que eram essenciais para serem oferecidos em louvor, morrendo no lugar do povo. Por quê? Porque isso foi necessário para milhares e milhares e milhares de animais morrer. Pois o salário do pecado é a morte. Eles mataram os animais, orando que Deus vai aceitar a vida do animal e não matar eles. Isso foi daí. E por isso foi necessário para o sacerdócio, um povo entre o povo, para representar o povo diante de Deus. Porque o povo eram tão pecaminosos que eles não poderem entrar na presença de Deus. Deus, quem é o fogo consumidor, Ele é santo, santo, santo. Se eles tentaram entrar na presença de Deus santo, Deus tem que matar eles. Por isto, precisaram os sacerdotes entre Deus e o povo. Um povo separado, santo, puro em tal maneira para receber as ofertas do povo e oferecer-lhes ao Deus. E orar no lugar do povo diante de Deus. Isso foi necessário. De fato, existiam muitas outras barreiras entre Deus e eles para proteger a sua santidade contra a pecaminosidade do povo. E também para protegê-los da destruição de Deus, que também é chamado de fogo consumidor. Por isto, existiram várias barreiras para guardar o povo de uma distância de Deus. Então, a maioria do povo de Israel, como eles responderam? Tentaram cumprir a lei, e assim confiavam nas suas boas obras e para a sua própria salvação,
até morrer nos seus pecados. Perdidos para sempre. Religiosos, mas perdidos. Eles tinham saído do Egito, da escravidão do faraó, mas nunca saíram de uma vida egoísta e não escaparam da escravidão do pecado. E no final da sua história, sofrerão o julgamento de Deus. E Ele os lançará no inferno, onde eles nunca sairão. Entretanto, um remanescente entre o povo tentou obedecer a Deus com fidelidade, guardava a lei o melhor do que podia para demonstrar seu amor por Ele. Mas, em vez de confiar em suas próprias obras, próprias forças, esperavam que Deus cumprisse a sua promessa e enviar o Messias, o Cristo Jesus, o grande libertador. Tenho algumas perguntas importantes para todos aqui. Você está praticando obras religiosas para ganhar a salvação? Cristo está aqui para merecer a salvação. Pois tu queres ler a Bíblia, queres cantar, queres orar, queres dar uma oferta, porque tu pensas que isto vai ganhar a tua salvação. Por isto, tu estás aqui, ou você vai praticar essas coisas só para expressar seu amor para Deus. Tu estás aqui porque tu queres louvar Ele, tu queres cantar no nome dEle, tu queres orar a Ele, tu queres dar uma oferta para expressar tua apreciação, tua gratidão, enquanto está confiando em Jesus como seu Salvador. Só nele. É nada que tu podes fazer para adicionar na obra que Ele já fez. Isso é verdade. Aquele ladrão ao lado de Jesus, naquela cruz, ele é alguém violento, assassino, um homem mau. Mas ele olhou em Jesus e disse, lembra de mim quando tu vais entrar no teu reino. Ele percebeu que esse outro ao lado dele era Jesus, o Filho de Deus, o Salvador dele. O que aquele ladrão fez para ganhar a salvação naquele dia? Nada. Ele não foi batizado, ele não deu uma oferta, dinheiro, ele não fez nenhuma boa obra, nada. Ele só confiou em Jesus Cristo. E Jesus disse, hoje tu vais estar comigo no paraíso. Ele fariseu, talvez uma hora, meia hora depois de Jesus, mas seguiu Jesus ao paraíso. Antes que o corpo dele foi enterrado, já ele estava lá, no paraíso, no céu. Que esperança! Espero que tu tenhas essa mesma esperança também, e confiança, não em ti, nele. Porque isto é o que estou descrevendo, uma ilustração de um adorador verdadeiro. Quem adora a Deus em espírito e em verdade também. E Deus procura tais adoradores. Quem adora a Ele em espírito e em verdade. E Ele vai receber-te no nome de Jesus Cristo. Porque tu és um membro do povo dele. E graças a Deus, até hoje, Ele está criando um povo para o seu louvor. Eu vou orar para ti. Podem ficar em pé. Deus, já ouvimos sobre aquele livro Êxodo.
E como tu providenciou tudo que eles precisavam. Tudo. E o que eles precisavam ou mais foi ti, Deus. E tu te deu eles. Sabemos que por meio de Jesus Cristo, o teu próprio Filho, quem o te deu. Obrigado, Deus, que lá 3.500 anos atrás, era um povo entre o povo de Israel, um remanescente, como nós, quem esperavam para a vinda de Jesus Cristo, o Messias, não sabendo que ele não iria chegar por mais 1.500 anos depois do dia deles. Mas Deus, nós estamos aqui em pé. E nós podemos confessar o fato que cremos que Jesus já veio 2.000 anos atrás do nosso dia. Ele veio e ele é teu Filho eterno, divino, quem recebeu carne e sangue no corpo dele. E ele nasceu para morrer, para nos salvar. Aleluia. Obrigado, Pai, por teu Filho Jesus. Para nós, tu já providenciou tudo o que precisamos. Jesus é tudo o que precisamos. Obrigado por Ele, nosso Senhor e Salvador. E guarda nós nesses dias que vêm, por favor. Porque, Deus, vamos pecar. Nós não queremos, mas vamos. Mas, aleluia, que o sangue derramado de Jesus lá na cruz é suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Então, obrigado por isto. Mas ajuda-nos a guardar nossos pensamentos, línguas, pés e tudo que fazemos, mãos, nessa semana que vem. Ajuda-nos a servir-te em espírito, em verdade também. Em nome de Jesus oramos. Amém.